Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos, certo? Como todos sabem muito bem, meu nome é Rafael, sou professor de vocês e estamos dando início aqui à nossa sétima videoaula, né, sobre refratários e isolantes, certo? De maneira que nessa nossa sétima videoaula vamos estar tratando aqui inicialmente sobre a instalação de concretos refratários, né? Que é um trecho complexo aí da nossa matéria, de maneira que existem diversas formas de efetuar, né, essa instalação de concretos, de maneira que nessa nossa sétima videoaula veremos alguns métodos, certo? E posteriormente daremos seguimento a isso vendo os outros métodos, certo? Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a apresentação, né, da nossa instalação. Vamos lá. Instalação de concretos refratários, certo? Adendos, né, pilares que devem ser levados em conta. Primeiro, especificação do revestimento, certo? Para que tipo de serviço aquele revestimento se adequa, né? Melhor se adequa. Especificação de compra, semelhante ao do revestimento, simplesmente com critérios, como dizer, de custo-benefício a serem levados em conta também. Fabricação do concreto, certo? Qual foi o tipo de fabricação desse concreto? Você tem que executar nele testes de recebimento, né, efetuado pelo então inspetor de recebimento. Armazenamento do material, que também é de responsabilidade do senhor inspetor de recebimento. Planejamento do serviço no campo, tanto com relação à quantidade de elementos que o senhor irá usar, bem como no tempo em que vai levar de teste, de pré-mistura, de mistura, de testes e de própria instalação, certo? E qualificação, por sua vez, do procedimento de aplicação e dos aplicadores, certo? Tem que ser qualificado um processo de aplicação de acordo com a norma vigente em atendimento à necessidade, né, ao tipo de situação, bem como a qualificação dos aplicadores, ou seja, dos funcionários que irão aplicar aí o seu concreto refratário, certo? Bom, dentro da aplicação, nós temos o acompanhamento da aplicação, que diz respeito à homogeneização, certo? Dosagem e mistura, que é feito para aquele teste de ball in hand, lembra? Da mão. Tem o processo aí da própria aplicação, que mais à frente iremos ver os tipos de aplicação, né? Temos o processo de cura, processo de secagem, certo? E a inspeção final, juntamente com os testes de material com aplicado, certo? Então, vamos ao que é, no caso, o primeiro adendo, que é a homogeneização, dosagem e mistura. Bom, primeiro, homogeneização, ou pré-mistura, né? É a primeira fase da aplicação do concreto, ou seja, é antes mesmo de você ter a aplicação da água nessa mistura, você tem a mistura dos agregados, certo? Então, acompanhem comigo. Características finais do revestimento dependem da distribuição granulométrica dos agregados de diversos tamanhos e a correta mistura com o cimento de aluminato de cálcio, certo? A pré-mistura visa homogeneizar a massa seca, certo? Presta atenção, homogeneização não envolve a adição de água ainda. É com a massa seca, certo? Simplesmente com os agregados da massa seca. Pois durante o transporte e manuseio dos sacos podem ocorrer segregações de grãos grossos e finos, ou seja, aquela divisão, aquele grão mais grosso, certo? Acaba ficando em cima e o grão mais fino vai descendo ao fundo do saco. Isso é essa segregação na qual o texto se refere. Concretos agulhados, que são aquelas agulhas, né, que nós vimos, deve ser realizada na fase de pré-mistura com o misturador em operação, ou seja, no processo de peneiramento, né? Misturadores estão chamados de mixers, certo? Do tipo planetário, tambor rotativo de eixo vertical e pás rotativas de eixo horizontal. Aqui são os equipamentos utilizados na homogeneização, que é a maceira, né, onde você tem aquela cuba onde você pode misturar a massa seca, o misturador planetário, que foi o que eu acabei de ler recentemente, a famosa boa e velha betoneira, né, onde nós fazemos o concreto,
E o misturador de pás rotativas, que isso aqui é aquela pá que fica girando e efetuando a mistura. Primeiro adendo aqui. Adição de água na massa seca durante a mistura, certo? Isso já é dosagem e mistura, já não faz mais parte da homogeneização, certo? Qual o objetivo? Proporcionar as ligações hidráulicas e dar condições de trabalhabilidade do concreto. Como você afere essa trabalhabilidade? Pelo teste ball in hand, lembra? Você pega a massa e você colocou uma dosagem X de água e você testa. Tiver um resultado muito farináceo, né, como a gente usou esse termo, muito pouca água. Se ficou uma coisa que escorria por entre suas mãos, né, uma coisa muito úmida, excesso de água. Agora, se a massa, né, que você fez de massa refratária, né, de cimento refratário, e a água, se a dosagem for perfeita, ela vai cair na sua mão e não vai nem se esfarelar e nem, né, desfazer liquidamente dizendo, certo? Bom, o fabricante informa uma faixa de água recomendada para cada tipo de material, certo? E é com base nela que você deve se orientar. Mas o ball in hand ainda assim não é um teste dispensável por conta dessa informação, vale lembrar. O que acontece com o excesso de água? Provoca o aumento da porosidade e redução das propriedades mecânicas, como por exemplo resistências a um impacto, a uma compressão, a qualquer coisa. A única coisa que você ganha com a porosidade é um aumento do isolamento, que de uma certa forma tem a ver com a resistência, com a eficiência, aliás, do seu refratário, mas isso não é tudo. Porque um refratário com muita porosidade é um bom isolante térmico, mas ele não vai resistir a qualquer outra atuação de qualquer outra força que também é atuante em um equipamento ou em uma tubulação. Então é necessário que não haja um excesso de água, e sim um equilíbrio perfeito da mesma. Quantidade de água é determinada na fase de qualificação do procedimento de operação e depende de diversos fatores, dentre eles das condições ambientais de trabalho. Ou seja, a quantidade de água, se você está em um ambiente muito úmido, já é um pouco dispensável uma certa quantidade. Tudo que eu falei aqui diz respeito ao quê? A parâmetros como temperatura e umidade relativa do ar, né? São levados em conta. Teste de bola, certo? É definido pela norma ASTM C860, certo? Ou seja, é o ball in hand, né, que eu acabei de falar. A água utilizada deve ser de quantidade potável, isenta de sulfatos e com quantidade de cloretos máxima de 50 partes por milhão. Já vimos isso em outras videoaulas, certo? De maneira que a temperatura da água deve estar no máximo 24 graus Celsius, certo? E durante a aplicação do concreto nós devemos utilizar um balde calibrado, né, por uma certa dosagem de água, bem como para um resfriamento de água. Temos aqui a fotinho, ó. Um balde calibrado, certo? Para medir a dosagem da água, bem como o resfriamento da mesma, ó. Outro ponto de controle é o tempo de mistura, entre 2 a 3 minutos para misturadores mecânicos, certo? No caso, gravem, se você vai ter uma atuação com misturadores mecânicos, você vai atuar de 2 a 3 minutos com essa mistura, certo? Para que ele não fique ali remoendo por muito tempo. Tempo excessivo provoca quebra dos agregados, geralmente os agregados mais grossos, né? E acaba afetando, por quê? Porque tem perda de propriedades mecânicas e acaba com segregação de grãos grossos e agulhas, certo? Acabam segregados no fundo. A norma Petrobras N1617, né, que rege o procedimento de aplicação de concretos, possui alguns requisitos e práticas recomendadas. Dentre elas, primeira, não misturar concretos de diferentes fabricantes. Não misturar. Lembrando, se cada fabricante tem um padrão de qualidade, um padrão de verificação, um padrão de fator de empacotamento, não se deve misturar esses concretos refratários, certo? Use sempre do mesmo fabricante. O aplicador deve possuir misturadores
em quantidade e capacidade suficiente para a aplicação contínua do concreto. Como assim aplicação contínua? Se você tem que forrar, se você tem que cobrir com refratário uma certa área, você não pode começar e parar um trabalho na metade do tempo. Você tem que instalar o refratário todo daquela região de uma vez só, de uma forma contínua. Ou seja, você sempre ali, ó, fazendo a colocação, certo? Você tem que ter quantidade que vai cobrir toda aquela região. Os misturadores devem ser lavados periodicamente, de modo a evitar a aderência do material. Senhores, quando nós temos aqui, como por exemplo, estamos batendo uma massa, um cimento, em casa mesmo, para ficar de fácil entendimento. Se você não limpar aquela enxada, aquela colher de pedreiro, né? Com o tempo, o que acontece com aquele resíduo que fica retido ali na colher normalmente? Ele endurece. Ele começa a curar, começa por um processo de cura e secagem ali, certo? De maneira que acaba ficando o quê? Né? Resíduos que aderem ao metal. Isso atrapalha na mistura, certo? E faz com que ela não fique perfeitamente homogênea e pura, certo? Então os misturadores devem ser lavados periodicamente. Geralmente a cada remessa, né? A cada remessa que você tem de produção, você limpa todo o local e coloca os novos ingredientes, né, para posterior mistura. Além de água e agulha, não deve misturar qualquer outro material, pois o concreto já vem pronto de fábrica. Ou seja, senhor inspetor, não invente, certo? Todos os aditivos previstos e necessários para tal serviço já vieram adicionados à sua massa, certo? De maneira que somente a agulha metálica, né, que é para dar uma fortificação, né, serve como catalisadores de coque, na verdade não deve nem ser utilizado por conta de exatamente isso, né, de servir como catalisadores de coque num processo de coqueamento, certo? Então, só lembrando, né, a agulha não pode ser usada em refratários onde já vai haver trabalhos com coque, né? Mas voltando ao nosso foco, certo? Além da água e da agulha, não misture qualquer outro material, pois o concreto já vem pronto de fábrica. Fica o aviso. Bom, vamos entrar agora no tema em questão: métodos de aplicação do seu refratário. Macroscopicamente dizendo, nós temos 3 formas. A primeira é o derramamento, que é o casting. A segunda é a socagem e a terceira é a projeção pneumática ou gunning, certo? Dentro de derramamento ou casting, temos a compactação manual, vibração externa e fluência livre. Dentro da socagem, temos 2 tipos de socagem, a manual e a pneumática. E dentro de projeção pneumática, a favor não confundir projeção pneumática com socagem pneumática. Temos a projeção pneumática a seco, que é a gunning normal, e a úmido, projeção pneumática a úmido, que é a wet gunning, certo? Vamos ver aqui. Máquina de operação pneumática com câmara dupla, capacidade de 1,5 m cúbico por hora. Certo? Qual é a marca de referência? Aleuton. Isso aqui, senhores, não é nada mais do que uma pequena tabela que descreve aqui quais são as marcas mais recomendadas, né, para determinados tipos de serviços, né? Uma coisa que é bom ter, mas não é necessário estudar a fundo se você tem uma tabela para consultar. Certo? Aqui, por exemplo, é uma bomba de água que não tem marca de referência, peneiras, são todos os elementos que são inseríveis, né, no processo desde mistura até a aplicação do seu refratário. Bom, falemos sobre derramamento, né, o casting. Primeira coisa que é importante saber: método mais utilizado na instalação do concreto é o derramamento. Todo mundo já viu um processo de derramamento aqui. Quando você vira uma laje, o processo é de derramamento, certo? Enfim, diversas alternativas para aplicação por derramamento. A principal diferença entre elas é o grau de compactação do concreto aplicado, certo? Ou seja,
Aplicação por derramamento. A principal diferença é o quê? O que diferencia os processos? É o grau de compactação desse concreto que foi derramado ali, certo? Todo processo por derramamento utiliza formas de madeira ou formas, certo? Certo? Após a mistura e dosagem de água, o material é vertido entre equipamento e as formas. Somente após o término da cura é permitida a remoção das formas, certo? Ou seja, penúltimo adendo, você misturou a massa seca, fez a mistura com água, né, na dosagem na mistura, aplicou, derramou o material, certo? Entre o equipamento e as formas. A forma de madeira ou metálica, seja qual for, ela não é removida dali enquanto aquele concreto refratário ele não cura e seca, para que ele tenha um endurecimento, para que ele possa se sustentar sem o apoio dessas formas, certo? É isso que o quarto e o quinto adendo nos diz. Bom, ainda em derramamento ou casting, as formas devem atender aos seguintes requisitos. No caso de formas de madeira, serem impermeabilizadas com óleo ou agente desmoldante compatível com o concreto, impedindo assim a absorção da água de hidratação pela madeira. E o que poderia acontecer? Quando você fosse remover a sua forma, você ia acabar removendo também parte desse concreto refratário já solidificado, que seria muito ruim, uma tragédia. Possuir selagem de juntas para não permitir vazamento do material. Ou seja, entre uma junta e outra, entre um trecho e outro, você tem que aplicar uma seladora, né, uma massa de selagem, para que não haja nessa interface, né, entre uma bateria e outra de massa refratária, um vazamento de material. Garantir uniformidade da espessura do revestimento. Óbvio, né, senhores? Tem que ser de forma homogênea, não uma parte, um trecho com mais aplicação de refratário do que outra. Isso não é viável e é acusado na termografia, então não adianta tentar esconder. Permitir o perfeito enchimento do espaço vazio entre as formas do equipamento, o que também de uma certa forma garante a uniformidade da espessura do revestimento, certo? Ser de fácil instalação e desmontagem, o máximo possível. É evidente que nem sempre vai ser fácil, mas tentar fazer com que seja o mais fácil possível. Instalação de formas é um detalhe, tem que saber, certo? Bom, falando em formas, o material é vazado para o interior das formas através de baldes, tubos ou mangotes, sempre a favor da gravidade, que afinal de contas é um derramamento. Então é necessário aí a ação da gravidade, certo? De maneira que não necessariamente é o bombeamento, por exemplo, de uma betoneira que seria responsável, e sim o derramamento, né, dado pela ação gravitacional. Existem materiais que podem ser bombeados através de bombas específicas para concretos refratários, certo? Como eu acabei de lhe dizer, são bombeados, né, para concretos refratários, ou seja, em locais onde você tem uma larga escala que você não pode ir de baldinho por baldinho, você faz, né, um bombeamento dele, de uma grande betoneira, por exemplo, para jogar no equipamento, sendo que continua sendo sempre a favor da gravidade, sempre por derramamento, por queda, certo? Altura a despejar, a altura do lance, no caso, né? Não deve ser excessiva, pois pode causar segregação de material ou preenchimento incorreto junto a grampos de ancoragem. Certo? Então, se você joga de muito alto, a tendência dele é segregar no fundo o mais pesado, que ele vai ter uma inércia maior, uma força-peso maior, certo? E você vai fazer com que ele se espalhe mais do que deveria simplesmente se concentrar, certo? Bom, utiliza-se a altura de 1,5 m, certo? 1,5 m para que você possa jogar fora, né, para você possa derramar aí o seu concreto refratário. Porém, existem aplicações com resultados satisfatórios utilizando alturas de até 6 metros. Vai depender diretamente do quê? Das dimensões do seu equipamento. Se você tem um equipamento muito pequeno, a tendência é que você tenha que derramá-lo cada vez mais próximo a ele, certo? Evidentemente que
um resultado satisfatório utilizando alturas de até 6 metros, com toda certeza estava se tratando de um revestimento em um equipamento ou numa área muito extensa, certo? Bom, tempo de aplicação versus tempo de início de pega, certo? Tem a ver com uma logística, né? um trabalho de logística entre o misturador e o equipamento. Bom, o que isso quer dizer? Que você tem que ter uma perfeita conciliação entre o tempo em que você aplicou e o tempo de início de pega. Ou seja, quando aquele trecho de massa começar a iniciar o seu processo de pega, aquela massa ali ela já tem que estar perfeitamente delineada sobre o equipamento, de maneira que a partir desse momento ela já não pode mais ser mexida, né? Que aí pós-pega vai começar o processo de cura, depois o processo por fim de secagem. Peças de grandes serviços e interrupção do serviço. Nós já lemos no outro slide, certo? Garantir a uniformidade da espessura do revestimento, que é uma coisa que deve ser evitada, certo? Corte do material em chanfro de 60 a 90 graus em relação ao eixo horizontal. Então, se você tem uma peça que tem um corte nesse sentido e um corte nesse sentido, adotar, certo? Adotar procedimentos cabíveis. E tornar, melhor dizendo, a superfície rugosa. Para um perfil de rugosidade, né, sempre fica valendo a seguinte ideia: todo material que você vai trabalhar com uma certa adesão, um grau de aderência, é completamente conveniente que essa superfície desse substrato ela tenha um perfil de rugosidade. Vimos isso em pintura e revestimento. Certo? Se não vimos, veremos mais a fundo. Então, o perfil de rugosidade ele é simplesmente uma malha que você admite, que você cria, que você forja na sua superfície, certo? Que garante que nesses sucos, microsucos que você cria, né, de rugosidade que você cria na superfície do seu metal, você acaba fazendo com que esse refratário, que é o nosso caso aqui que estamos estudando, né, esse isolante térmico, ele consiga ter uma aderência maior, juntamente com as agulhas metálicas e também com o auxílio dos grampos de ancoragem, certo? As juntas frias devem ser minimizadas, pois reduzem a vida útil do revestimento pela penetração de gás ou coque petroquímico, certo? Ou seja, essas juntas frias devem ser evitadas, certo? Porque vão reduzir a vida útil do seu revestimento, certo? Pela formação ali, pela penetração do gás formado, ou no caso de tratamento de coque, um coque derivado de petróleo, né? Petroquímico. Se a superfície do concreto, após a remoção das formas, mostra-se demasiadamente lisa devido à nata do cimento formado junto à parede da forma, deve-se torná-la rugosa por meio de escovamento ou jateamento antes de iniciar a secagem, visando facilitar a remoção da água, certo? Porque se ela está perfeitamente lisa, é porque há um acúmulo de água na sua superfície. Isso não é bom, certo? A diferença entre os diversos métodos de derramamento está relacionada com o grau de suspensão de material, certo? Que fica entre o que está embaixo, né, o que segrega embaixo, ou a homogeneidade de acordo com o método do seu derramamento. Ainda em derramamento, temos aqui os métodos de compactação por tipo de material. Bom, lembrando que temos aqui o material de baixa densidade, que é o com maior potencial isolante. Melhor método de compactação para um material isolante de baixa densidade: compactação manual, certo? Colherzinha, manualmente fazendo, nada mecânico. De média densidade, né, materiais densos, porém ainda não ao ponto de serem anti-erosivos, certo? Você utiliza uns vibradores de imersão, né, que é por vibração interna ali do equipamento, ele mesmo vai assentando por meio da vibração. E para cimentos refratários de alta densidade, ou seja, os anti-erosivos, você usa a vibração externa, né, pela fluência livre. Bom, a melhor compactação é alcançada com a utilização de vibração, pois esta reduz o atrito,
certo? Atrito entre os agregados, diminuindo os espaços vazios entre os mesmos e aumentando o fator de empacotamento, que você acaba acertando aí o seu empacotamento. Cada grão possui sua própria frequência de vibração, sendo que baixas frequências, no caso 1500 ciclos por minuto, ou 1550 RPM, né? 1550 RPM, movimentam agregados grandes e altas frequências, como 1200 a 20.000 RPMs, movimentam os grãos menores, certo? Então, baixas frequências movimentam grãos maiores, altas frequências movimentam grãos menores. Agora vamos ver aqui o derramamento por compactação manual, certo? Não utiliza vibradores e a compactação é efetuada manualmente. A compactação deve ser realizada em camadas sucessivas, né? De modo que o concreto se acomode totalmente sem deixar nenhum espaço vazio. É importantíssimo isso, certo? Principalmente em locais com cantos vivos e junto a dispositivos de ancoragem. Eles estão ali justamente para conferir uma melhor aderência. Então, o melhor possível junto aos dispositivos de ancoragem. Vamos aqui falar agora dos derramamentos com vibradores internos, né? Para materiais refratários de média densidade ali, né? No caso, materiais densos, porém não anti-erosivos. Os vibradores internos penetram na massa de concreto a adensar, transmitindo diretamente os impulsos, ou seja, é injetado no meio da massa e ele mesmo envia esses pulsos, né, esses impulsos mecânicos, fazendo com que internamente a massa vá se espalhando, né, se derramando. Podem ser deslocados com facilidade, de maneira a distribuir uniformemente a vibração por toda a massa. Os vibradores são inseridos na massa, né, pela ponta vibrante, né, são inseridos nessa massa aí, essa ponta que vibra, por um período de cerca de 30 segundos a 1 minuto no máximo, tempo suficiente para a expulsão do ar contido na massa. A expulsão desse ar contido na massa faz com que esse espaço até então preenchido pelo ar seja preenchido pelo material, pelo cimento, né, pela massa refratária, que faz com que eles se juntem e formem assim uma camada, né, uniforme. O intervalo entre os pontos de inserção depende do raio de ação do vibrador, não sendo recomendada a distância superior a 60 centímetros. Ou seja, você instalou esse vibrador, o campo de atuação dele, né, se tem aí num raio de 60 centímetros. Ou seja, você delimita uma área, aplica o vibrador no centro dessa área, você sabe que ao redor de 60 centímetros, né, no entorno de 60 centímetros, aquela vibração ali ela é eficiente. De maneira que você tem que demarcar. Se aqui era o epicentro, e então tudo que há em volta, certo? Está dentro de 60 centímetros de raio, está perfeitamente misturado em 30 segundos a 1 minuto. Porém, você vai ter que marcar 60 centímetros depois e refazer isso aí, certo? 60 centímetros ou um côvado, chame como quiser. Bom, os vibradores são inseridos em posição vertical até a profundidade suficiente para a vibração de toda a camada, certo? Ou seja, a camada está aqui, o vibrador é inserido verticalmente, ou seja, formando aqui um ângulo perpendicular entre sua massa refratária e a haste com a ponta vibrante, certo? E com profundidade suficiente para a vibração de toda a camada. Ou seja, ele não adianta penetrar somente na superfície, ele tem que penetrar até o fundo para que essa vibração ela atinja de forma homogênea tudo que há dentro desse raio de 60 centímetros. O término da vibração é verificado quando não se observa mais o desprendimento de bolhas de ar. Lembra que eu disse que a vibração tinha o objetivo de remover as bolhas de ar do interior da nossa massa para que elas pudessem se unir e formar uma uniformidade sem espaços com um acúmulo de gás? Exatamente. A massa diacama e ocorre o aparecimento de uma fina camada de argamassa na superfície. Nesse momento, a sua aplicação está completa. Lembrando que
excesso de vibração, ou seja, além de 30 segundos, além da faixa de 30 a 1 minuto, né, 30 segundos a 1 minuto, faz com que haja segregação de materiais, né, de granulação, aí acaba gerando uma, como dizer assim, uma massa bifásica, né, onde embaixo vai ter agregados miúdos e em cima ficará os agregados graúdos, né? Bom, agora vamos falar sobre os vibradores externos, né, que são utilizados geralmente melhor aproveitados pelas massas refratárias antierosivas, né, as mais densas de todas. Bom, possibilita uma maior compactação devido à instalação de vibradores na parede do equipamento, certo? Ao longo de toda a superfície a concretar, ou seja, não é uma coisa mais local que se restringe, né, a uma área de 60 centímetros, por exemplo, a uma vibração mais forte que se tem em toda a extensão do equipamento que você quer concretar. Para tal, são soldados suportes especificamente projetados para suportar a vibração provocada pelos vibradores, certo? Afinal de contas, esses suportes estão ali justamente para que esses vibradores eles não causem nenhum dano mecânico ao seu equipamento e piorem aquilo que você quer melhorar. As formas devem ser reforçadas com espessuras de em torno de 6,4 milímetros, normalmente metálicas, de aço carbono, com rigidez suficiente para não deformar durante o processo de vibração, certo? No caso, não pode ser qualquer forma, certo? Tem que ser formas para resistir, porque se a forma, durante o processo de vibração, ela se quebrar, né, ela se deformar, consequentemente, pelo próprio processo de vibração, você vai deformar também o seu concreto, a forma do seu concreto, né? Temos aqui, ó, um exemplo de vibradores externos, ó, da aplicação deles na parede do equipamento, ó, o posicionamento deles na parte externa do equipamento. A concretagem ela é feita aqui dentro, certo? A instalação do material refratário é feita aqui dentro. Porém, olha onde é instalado os vibradores. Eles produzem aqueles impulsos mecânicos que fazem com que isso aqui dentro vibre, a massa que está aqui dentro junto à forma vibre e se adeque à forma final do equipamento. Ainda em derramamento com vibradores externos. Para que o nível de vibração seja adequado, é necessária a determinação das seguintes variáveis durante o processo de qualificação do procedimento. Primeiramente, coisas que temos que saber. Qual a frequência de vibração? Certo? A amplitude do deslocamento gerada por esta vibração, certo? Quanto a sua parede, seu equipamento vai oscilar, né, em consequência dessa vibração. Tempo mínimo e máximo de vibração que deve ser observado em procedimento qualificado, pela mesma razão dos vibradores internos, né? Aceleração das partículas durante a vibração, certo? Como elas vão ficar, até mesmo pela ordem, pelo fator de empacotamento, e a altura máxima de cada camada, certo? Quanto de cada camada é aprovável, é plausível, né? E passivo de ser aprovado em um procedimento de derramamento com vibradores externos. Normalmente, utiliza-se vibradores com alta frequência, certo? Como são agregados mais densos, é necessária uma frequência maior. De 15 a 17 mil vibrações por minuto, ou rotações por minuto, né? O nosso RPM. E baixa amplitude, certo? Com o tempo máximo de 1 minuto. Visando reduzir a possibilidade de ocorrer segregação do material e trincamento de soldas. Lembrando que essa vibração, como ela é uma vibração de expressão frequencial, por assim dizer, maior, ela não causa só segregação, que nem o vibrador interno. Ela pode causar trincamento das soldas apesar dos pilares de reforço, certo? Mas eles não são projetados para suportar vibrações por muito tempo. A aceleração transmitida às partículas durante o processo de vibração é proporcional a quem? Ao produto do quadrado da frequência para amplitude de deslocamento. Ou seja, tem um cálculo, né, que você pode observar aí, que é o quadrado da frequência de aplicação aqui em relação à amplitude do deslocamento. Esse valor, esse produto aqui, né, vai resultar no valor da aceleração das partículas.
Considerando que não é possível variar a frequência do vibrador sem alterar a amplitude, apenas a aceleração transmitida à peça durante o processo de vibração é controlada, certo? Não é possível variar a frequência do vibrador, certo? Você sabe, quem estudou onda, quem tem conhecimento sobre ondas sabe, que se você mexe na frequência, você involuntariamente também mexe na sua amplitude. Então, partindo do princípio que você não tem como controlar a frequência sem afetar diretamente a amplitude, certo? O que você pode controlar aí seria a sua aceleração, né, que é transmitida à peça durante o processo de vibração. Instalar medidores de aceleração em regiões intermediárias entre os vibradores, sendo que o valor de referência é 30 gramas, onde G é a aceleração da gravidade. Falei aqui gramas, gente, perdão, é a força do hábito. São 30 G, 30 gravidades, né? 30 vezes, no caso, 9,81 metros por segundo ao quadrado. As posições A e B da figura 28 mostram o posicionamento dos acelerômetros, né? Que são os geradores dessas frequências vibracionais. E já vimos essa figurinha, né? Esse valor varia com o andamento da concretagem e o início do endurecimento do concreto. A experiência do aplicador é importante para determinar a vibração, né? Se está correta ou não. Por isso que o aplicador, bem como o procedimento, deve estar qualificado para tal serviço, certo? Tanto o tempo de vibração quanto a altura do vertimento deve ser determinada durante a qualificação do procedimento, certo? Tanto a vibração quanto a altura desse processo de vertimento aí deve ser qualificado. Vamos lá. Quais são as vantagens desse processo? Proporciona um grau de compactação superior aos demais métodos, certo? Porque a vibração é tamanha que ele garante uma uniformidade muito boa, né, em termos de compactação. Não introduzem descontinuidade no revestimento se corretamente aplicado, certo? Não vai haver nenhuma descontinuidade porque ele vai ficar perfeitamente compactado e homogêneo. Requerem quantidade mínima de água, certo? Porque a vibração é tamanha que você não necessita de tanto veículo, né, como que é a água, para o melhor espalhamento. Proporciona melhores propriedades mecânicas devido ao alto fator de empacotamento, ou seja, de arrumação dos grãos grossos, né, dos agregados graúdos em relação aos agregados miúdos. Alta produção, que afinal de contas você consegue de uma vez só fazer todo o equipamento vibrar. Apresenta boa resistência a falhas típicas de indústria petroquímica, no caso que é o ataque pelo coque, né, o coqueamento, o trincamento por vibrações mecânicas, né, por tensões mecânicas, etc. Então já deu para ver que é muito utilizado em indústrias petroquímicas. Mas como nem tudo são flores, quais são as desvantagens desse processo? Ruído. É um processo no qual você precisa poupar seu aparelho auditivo, né, com protetorzinho auricular, acima de 125 decibéis, então é bem barulhento. É necessário uma estrutura auxiliar grande composta de compressores de ar para vibradores, certo? Você precisa desse compressor para gerar o processo físico de vibração. Os acelerômetros e os equipamentos eletrônicos para acompanhamento da vibração, ou seja, os geradores da força eletromotriz, que juntamente com os compressores de ar fazem com que seja possível a criação dessa vibração mecânica. Misturadores de cargas suficientes, ou seja, como assim suficientes? Nem pouco, nem muito misturador. Misturadores suficientes, certo? Para que garanta a perfeita homogeneidade, né, da sua compactação aí. Vibradores reservas, para o caso de um vibrador desse falhar. E maior volume de pessoal, no caso do efetivo envolvido na concretagem, certo? Como é um material de excelente compactação, bem como a aderência ao substrato, né, pela rugosidade, pelos grampos de ancoragem e tudo mais, é de difícil remoção e reparo e manutenção, certo? E por fim aqui temos o derramamento por fluência livre, né, que ocorre em função dessas desvantagens. Foi desenvolvido recentemente um material de fluência livre, que é o self-flow. Certo, isso aqui era uma medida de correção em relação
derramamento com vibradores externos aqui, né? Com vibradores externos. Esse material foi especificamente desenvolvido para proporcionar o grau de compactação compatível com os concretos vibrados, sem a necessidade da instalação de vibradores. Ou seja, você vai conseguir a mesma qualidade de adesão e de compactação, bem como de homogeneidade da sua massa refratária, sem correr o risco, né, inerentes à vibração, seja interna ou externa. Quais são as vantagens? Propriedades semelhantes ao do concreto vibrado, foi o primeiro ponto, que foi inclusive abordado anteriormente. Baixo teor de água, certo? Assim como a vibração externa. Tempo de trabalhabilidade longo, ou seja, você consegue ter longo tempo operacional. Capacidade de alto nivelamento, certo? Semelhante à compactação, ao derramamento por vibração externa. Bom acabamento superficial, não possui elevado ruído como encontrado no concreto vibrado, né, aquele de 125 decibéis. Reduz equipamento e mão de obra, porque dispensa a necessidade de equipamentos auxiliares, compressores de ar, né, e acelerômetros, e não exige misturadores especiais, certo? E como vocês podem ver, por conta de tantos benefícios, né, é uma tendência para o futuro. Bom, senhores, então com isso encerramos aqui a nossa 7ª videoaula, certo? Espero que essa parte, esse início, né, do derramamento, aí, dos tipos de derramamento, dos processos de aplicação do seu revestimento refratário isolante tenha ficado bem fixado na mente dos senhores, certo? Então, no mais, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.